Então, assim, nesse momento a gente queria ouvir um pouco do relato de vocês, da experiência de vocês, dessa troca de experiência sobre o que a gente está trabalhando hoje, sobre essa importância, né, das práticas da educação ambiental na preservação da Amazônia. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, antes de entrar nas questões das perguntas, eu quero parabenizar as mestras que expuseram com muita qualidade, né, os seus trabalhos, né, e fazer um pequeno comentário que nessa semana nós estivemos reunindo o nosso grupo de professoras, né, para tratar também sobre a educação ambiental, mas no âmbito da utilização dos espaços não formais, da divulgação científica, onde nós recebemos a, a comunicóloga, né, a professora Silene, e foi um momento assim bem significativo, onde eu linko com uma fala da Priscila, que colocou muito bem que a grande parte das vezes há essa lacuna dos professores de referência da educação infantil em mergulhar nos estudos, mergulhar na questão da fundamentação. Eu fico muito preocupado hoje com as questões do achismo, né? Então, hoje a gente está achando muita coisa e pouco procurando, né, esses fundamentos que são tão importantes dentro dos estudos científicos. Vamos lá, Lívia, aproveitar a oportunidade, já que você... Eu estava aqui louca para falar. Eu fico lisonjeada, né, pela pesquisa da Fabrícia ter acontecido com meus pequenos, com a minha turma. Então, eu fico aqui igual mãe vendo foto dos filhos, sabe? Babando, já copiei tudo, já printei tudo, já joguei nos status. E, assim, eu percebo que a grandiosidade da pesquisa da professora Fabrícia com as crianças, né? Foi um processo, foi um período, e ela teve esse contato com as crianças muito próximo. Ela não foi um pesquisador que foi lá, coletou dados e pouco fez pela turma, não. Eu trocava, inclusive, experiências com ela acerca da personalidade das crianças, e era interessante ver o quanto ela sabia, tanto quanto eu, da personalidade de cada um, né? E rapidamente ela foi aprendendo o nome deles e foi também se inserindo nesse contexto da sala e ganhando a confiança dessas crianças. E o resultado de tudo isso está aí. O trabalho dela, muito bem elaborado, as crianças aproveitando o momento da aula passeio, né, se entusiasmando, várias fotos que mostram esse entusiasmo dessas crianças. E ainda essa semana eu compartilhei com ela foto, inclusive, de uma criança que eles já não são mais meus alunos, né, que foi ano passado a pesquisa. Então, mas eu mantenho contato com eles, e eu até já quero solicitar de vocês, se for possível, a gravação dessa apresentação, que eu gostaria de socializar com os pais. Não sei se essa gravação é fechada, não sei, mas já fica aí o meu apelo, o meu pedido. Essa semana eu recebi foto e áudio de duas crianças. Uma fez um desenho do peixe-boi, que era um trabalho da escola desse ano, que fizesse o desenho sobre o meio ambiente. E o desenho que a criança optou em fazer, porque era produção livre, foi o meio ambiente com o peixe-boi, a inserção do homem também ao meio ambiente. E eu encaminhei para a professora, né, essa imagem. Uma outra criança me mandou um áudio cantando a música do peixe-boi. Então, assim, é fácil visualizar o quanto isso ficou na memória deles, por mais que o tempo tenha passado, né? Então, foi uma pesquisa que foi executada e que realmente trouxe conhecimento, agregou para as crianças, né, esse pertencimento, sentimento com relação ao meio ambiente. Então, eu agradeço a professora Fabrícia por ter feito e, inclusive, aceitado alguns desafios, né, porque a pesquisa dela, a princípio, era só com a minha turma do segundo período.
só que eu, com uma afinidade muito grande com uma colega de primeiro período, fiz esse apelo, né, para que a pesquisa se estendesse a essa turma também. E prontamente a professora Fabrícia aceitou o desafio, foi lá, fez também com essa outra turma. E quando ela fez essa oficina sobre os quelônios, na minha turma também, eu também pedi novamente dela e ela abraçava brilhantemente, né, todos os apelos, assim, que ela via que agregava não só aquela turma, mas como para a escola toda. Então, eu acredito que a pesquisa dela fez o diferencial não só para minha turma, para a turma da minha colega, para a turma da professora Sâmia, que ela também fez com a turminha dela, mas para toda a escola, porque ela estendeu essa oficina sobre os quelônios também para toda a escola. Minha sala virou uma sala de visitação. Então foi muito rico esse momento. Eu agradeço muito a ela, aos membros do grupo que estavam junto, né, com a gente nesse processo. E fico feliz pela Sâmia também, né, apresentação, desse trabalho que ela já vem fazendo no CMEI Félix Valois. Não foi um trabalho que ela iniciou agora por estar se inserindo no mestrado, mas é algo que ela já vem fazendo há muito tempo. Eu acompanho o trabalho dela, fico feliz. E a professora Priscila, que saudade, hein? Fico muito feliz com a tua produção, com o teu trabalho, com tudo que você vem fazendo. E é isso, gente. Eu só tô aqui igual mãe, babando mesmo os filhos. É muito bom quando a gente pode compartilhar essas boas emoções, esses bons momentos, né? Então, eu queria ouvir o Matheus. A minha experiência no mestrado foi muito rica, né? Eu tive que vir para cá, para Parintins, para terminar minha pesquisa, concluir minha pesquisa. Eu falei um pouco sobre alfabetização ecológica e percepção ambiental, né, com as crianças de uma comunidade aqui em Parintins, e foi muito rica, né? E eu comungo com a fala da Fabrícia e com a pesquisa da Fabrícia no sentido da importância da educação ambiental e da percepção ambiental, né? E foi muito rico porque eu pude conversar com as crianças e ouvi-las e saber aquilo que elas experienciavam, experimentavam no cotidiano delas a partir da fala delas, né? Porque muitas das vezes a gente vai para a escola, vai para uma comunidade, a gente apenas observa de longe, mas a gente não senta para conversar com a criança, né? E a minha pesquisa pôde me proporcionar isso. Eu ouvi as crianças e os seus relatos a respeito daquilo que elas faziam no cotidiano, e foi muito rico, né? Porque eu pude perceber indicadores de alfabetização ecológica a partir das falas e dos desenhos das crianças aqui em Parintins, né? A minha pesquisa eu já concluí, graças a Deus, defendi ano passado, né? Eu ia entregar esse ano aí em Manaus, mas não pude, porque tudo fechou, ninguém pôde viajar, né? Mas eu deixo a minha fala no sentido da importância da educação ambiental e no sentido de nós pesquisarmos a nossa Amazônia, né? A partir de todos os contextos, porque a Amazônia ela é grande, né? A Amazônia ela é rica, e nós pesquisarmos a partir das vivências das crianças e do povo que aqui está, né, é muito rico. Como é de praxe, né, a criança da cidade e a criança do interior, elas têm uma divergência, elas têm um distanciamento de experiência absurdo, né, pelo contato que a criança do interior tem com o cotidiano, né, o cotidiano ribeirinho e o cotidiano amazônico. E isso é interessante nós pesquisarmos, isso é interessante a gente trazer evidência, né. E eu acho muito legal esse material da Priscila, eu ainda não pude ler, ainda não pude estudá-lo, né? Não tive ainda acesso, mas na fala dela, o sentido da pertença é muito interessante, né? E isso é legal para a gente trazer também para dentro de uma comunidade ribeirinha, né? Essa questão das experiências no cotidiano. Então, eu deixo a minha fala e expresso a minha gratidão por estar aqui hoje, porque desde quando eu vim de Manaus, né, essa é a minha primeira participação no grupo de novo. Eu gostaria de saber do grupo, além da pergunta do professor Brilhante, se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então vamos lá, Fabrícia, pode responder a questão do professor Brilhante, por favor?
A primeira foi sobre o retorno dos adultos, né? Se teve algum retorno por parte dos pais. E, como eu já falei anteriormente, né, na reunião que eu estava lá com os professores dele, houve esse retorno, né, por parte dos pais. Todas as vezes que eles iam pegar as crianças lá na porta do e-mail, lá na porta da sala, a gente aproveitava para conversar um pouco com eles, né? Tanto eu, enquanto pesquisadora, como as professoras, a professora Lívia, a professora Sam, a professora Rosi, e eles expressavam, né, esse resultado que vinha de casa. Então, eles falavam, professora, o que é o peixe-boi? Quem é esse peixe-boi que o meu filho só fala nele? Ele vai para casa, ele dorme falando desse peixe-boi, ele já falou para todo mundo lá em casa quem é esse peixe-boi, falou para a irmã, falou para o irmão, e cantavam muito a música, né, que foi a música Oi Peixe Boi, que é uma música bem curtinha, que eles aprenderam, e que isso foi muito importante para eles associarem o nome do animal, né, a importância dele. Inclusive, a gente usou a versão da música que foi feita pelo professor Brilhante, né, tanto essa quanto a outra, que foi o Carimbó da Tartaruga, e eles amaram as duas músicas. A gente explicou quem era o autor, falou que o autor também era do nosso grupo, e assim como nós era muito responsável por trabalhar com essa questão, então houve esse retorno dos pais, tanto do CMEI Alcides como do PET, e os pais relatavam para mim, pesquisadora, como para os professores, esse convívio em casa, né? A importância que foi a pesquisa para as crianças, o processo de sensibilização. E a outra pergunta foi sobre se eu utilizei elementos para mensurar o desenvolvimento das crianças. Então, primeiro, a pergunta em relação ao desenvolvimento, né? Que eu comecei a fazer a pesquisa com eles bem no início do ano mesmo, acho que foi ali em fevereiro, final de fevereiro, início de março, mais ou menos. E quando eu cheguei na sala, eles estavam assim, em nível de aprendizagem, né, de desenvolvimento iniciante mesmo. Eles estavam aprendendo ali as letras, a desenhar. E ao término da pesquisa, a gente verificava nas produções dele, tanto na oralidade quanto no desenho da escrita, né, que houve esse desenvolvimento, né, por parte da aprendizagem. Os desenhos eram melhor, eles já desenhavam com mais elementos, eram mais concretos, e também a questão da fala, eles já falavam dos elementos muito utilizados na pesquisa, como o nome científico dos animais, então eles já expressavam esse conhecimento científico. E quando a professora na educação infantil, eles fazem preenchimento de parecer, lá nesse parecer tem a questão da evolução da criança, né? Quanto que ela desenvolveu, e a gente conseguiu ver o quanto houve assim, o desenvolvimento das crianças que participaram da pesquisa, né? Ao longo dos meses, que foi de fevereiro até metade do ano em uma escola, e na outra foi até ali novembro. Então, houve esse nível diferente de aprendizagem. E para medir a questão da sensibilização, né, para mensurar, assim como a Priscila utilizou os indicadores qualitativos, né, nas pesquisas de maio, nós criamos também indicadores qualitativos que foram criados através da análise de conteúdo, né, que a gente criou as categorias de crianças, elas conhecem, elas desenvolvem sentimentos, então houve a parte cognitiva, né, que foram os indicadores cognitivos de aprendizagem, o que elas aprenderam sobre os animais. Houve a parte afetiva, que foi quais sentimentos que eles se desenvolveram, e houve a parte de atitudes, né, quais atitudes eles desenvolveram a partir da experiência que eles tiveram. E claro que tudo estava muito fundamentado, né, para criar os indicadores. Nós utilizamos autores que falavam sobre indicadores e que também falavam sobre cognição, afetividade, inclusive documentos da educação infantil, né, que diziam que cognição, afetividade e atitudes é um conjunto que andam junto ali, uma tríade que anda junta,
e que para o desenvolvimento de um é essencial o outro, como a afetividade e a cognição. Então, a gente usou autores que falam sobre a importância das duas, né, andarem juntas. E a partir disso a gente conseguiu medir ali o quanto as crianças elas desenvolveram a sensibilização, não em forma numérica, né, porque os indicadores foram qualitativos, criados através das falas das crianças e das atitudes, né? E essa questão aí que eu já voltei do desenvolvimento, a gente conseguiu verificar pelas produções dela, pelas falas e pela mudança no preenchimento do parecer. E antes de finalizar, eu queria aproveitar para agradecer do fundo do meu coração a Lida, a Sami, que a professora Rosi não está, mas eu queria ter também meu agradecimento a ela, porque no momento que eu estava procurando escola, ela veio porta, acreditar na pesquisa e tal. Não foi possível quando eu estava de transporte, professoras falaram, não te preocupe, está tudo certo, e deu tudo certo. A pesquisa foi porque a gente teve essa ajuda das professoras que abraçaram de verdade a pesquisa. Os pais das crianças não estão aqui, mas que nos deram muito apoio, e principalmente ao professor Ana, que dava desde o início, e todas as pessoas do grupo que estavam me ajudando, a Suene, o Ailton, a Lindalva, que me ajudou bastante na apresentação dela, e ao professor Brilhante, que está aqui com a gente, lá no projeto, como trabalhar ele sentou e nos deu todas as orientações, explicou o que eram experiências, o que era sala de referência, que era diferente de sala de aula. Então, se esse estudo está pronto hoje, está guardando para ser defendido, foi porque eu tive muita ajuda para chegar até aqui, e eu sou muito grata a todos eles do fundo do meu coração, e agradeço também aos meus amigos de mestrado, que alguns estão aqui, e dizer muito, muito obrigada por tudo. É isso, Ana. Obrigada, professora. Parabéns. A gente sabe da sua luta. Foi muito grande, mas a vitória foi certa, né? Então, nesse momento, eu gostaria de passar mais uma vez, definitivamente, a palavra ao nosso professor doutor, professor Augusto Facquin-Terán. Que saudade. Hoje, assistimos, no início da tarde, uma palestra sobre o mito da sustentabilidade durante a pandemia. Se vários dos integrantes do nosso grupo estavam presentes lá, e me chamou a atenção várias coisas que foi explicado lá, né? Um deles me fez lembrar, não, o relato da Ercilene, lá no conjunto dela, quando ela foi a caminhar, e encontrou lá o macaco de Manaus, nossa Gwen de Coleira. E aí ela fez várias fotos lá, e achei isso interessante. Sim? Também a gente falou um pouco sobre o aumento de desmatamento na Amazônia, né, que cresceu assim, com respeito ao ano passado, mais ou menos, ao mês passado, 64%, sim? E aí, durante este evento da pandemia que a gente está passando, não, nós temos assim um aumento em o uso de desinfectantes, né? Que todas essas coisas que a gente vai usando, depois ele vai parar no meio ambiente, não? Além disso, do uso do plástico, luvas, máscara, tudo que é descartável, não? E as pessoas, alguns a gente vê que está jogando nos igarapés, ou às vezes a gente está encontrando nas ruas esse material. Sim? Bem, eu estou falando esse tipo de coisas, não, por causa que a gente tem essa preocupação em nossos trabalhos, em nosso grupo, não, de fazer essa relação, de estudar lá as questões do meio ambiente, as questões dos elementos da floresta, em aspecto educativo. E como é bom, não, ver que vocês, assim, os três que apresentaram faz pouco seu relato, não, se emocionam com essas coisas. Um professor tem que se emocionar, um professor tem que ter esse sentimento, né? E
essa vivência que vocês tiveram, né, é uma coisa muito importante para mim. Por quê? Porque a gente está querendo trabalhar precisamente nessa fase onde que a gente tem que colocar a semente lá, não, na criança, desse amor pela natureza, despertar aquele sentimento de pertencimento, despertar a sensibilidade lá pelas questões meioambientais, né? Isto é, não, a criança ter essa relação harmoniosa com o meio ambiente. Pois é nesse meio ambiente que a gente fala é onde que ela vai viver lá no futuro. Sim? Bem, então, por essa relevância de trazer essa temática hoje. E aí eu estava falando, não falando e anunciando para vocês, não, as boas notícias que a gente tinha e já com certeza, não, aprovação e vai ser publicado no próximo mês, pelo menos, 2 artigos nossos de nosso grupo, sim. E essa é uma coisa assim que me dá muita alegria. E também tem outros 2 que estão em processo de correção. E outra coisa que eu ia destacar em minha fala era, tipo assim, que a gente vem desde o mês passado, não, junto com a Ercilene, escrevendo sobre os espaços de Manaus, não, os parques de Manaus. E aí a gente completou a sexta manuscrito sobre divulgação científica sobre esses espaços, não? Então, bem assim, bem direto a caçar, não? A caçar o que a gente vem fazendo, sim? E também, não, para informar a vocês, não, informar que esse tipo de coisas, hoje, em função que nós estamos sem poder sair de casa, isso é uma ferramenta importante para poder trabalhar dentro de sala de aula. Outra coisa que eu trazia também, não, é que a gente está tentando encontrar um caminho para a pesquisa e a gente teve também a semana retrasada, não, uma palestra sobre a revisão integrativa com a doutora Miriam Lima, sim? Miriam Lima, e aí a gente está ainda naquele processo de construção de algumas ideias. Bem, também eu ia trazer uma coisa importante dentro do nosso grupo, que são os aniversariantes do mês. Sim? Então, nós temos vários aniversariantes, temos o aniversário da Jéssica, que faz tempo que não aparece, não? A Eliane, que nós já cantamos lá os parabéns para ela, né? Dia 30 de abril. E temos a Renata, não sei se ela está presente, mas o dia 7 de junho é seu aniversário, e o dia 25 a gente ia fazer a festa em casa, mas por questão da pandemia, cada um vai dançar em sua casa agora, né? Bem, outra coisa que também eu queria destacar, nós temos as fotos do Fantástico, vai passar um pouquinho lá, no, a Ercilene está passando os slides lá um pouquinho, mas tá, aí temos, olha, ver se nossa última saída lá de campo com o grupo, não, que foi lá no Parque Estadual Sumaúma, né? Sim, e lá foi uma coisa que a gente ficou lá com o grupo fazendo uma prospecção, não, para a futura pesquisa da Sâmia, e aí também a gente conheceu pela primeira vez esse ambiente e vai ficar lá como um lugar para nossas próximas pesquisas, né? Bem, então, outra coisa que também eu ia destacar, não ia destacar, era essa abertura, não, que aconteceu, essa notícia da reabertura do zoológico do SIGS, né, que a partir do dia de hoje a gente pode ir lá levando 1 quilo de alimentos lá, poder percorrer novamente esse espaço maravilhoso, e isso nos dá assim também uma luz de lo que poderia ir acontecendo mais na frente, não, de ir abrindo os espaços para que nossos estudantes consigam fazer lá os trabalhos de pesquisa. Outra coisa que eu ia também trazer no próximo slide, mas já foi falado lá na apresentação de cada um das palestrantes, Fabrícia, Sâmia e Priscila. Sim, eu queria destacar aqui um pouquinho nas falas delas, não, que no caso
da Priscila foi uma coisa assim, bem interessante. O trabalho, quando a gente iniciou lá, de levar as crianças e a gente ter aquele retorno lá do pertencimento, a gente colocar aquela semente no coração das crianças. Sim? E a mesma coisa que aconteceu com Fabrícia, não? Com Fabrícia lá quando a gente trabalhou com o Peixe Boi. E acredito que toda essa experiência que a gente teve, ele vai vir não, a emergir com maior força no trabalho da Sâmia, né, que está lendo todos os livros sobre criança e natureza. Né? Então, aí estão as fotos, ia mostrar as fotos, né? E, bom, e aqui uma coisa que também eu ia destacar era sobre a participação do nosso grupo no projeto Ocas vai à Escola da Semente. Sim? Acredito que este enlace que a gente tem com esse projeto Ocas do Conhecimento Ambiental, sim? É uma coisa fantástica, porque a gente pode ir lá e fazer as experiências e levar lá as atividades, trabalhar melhor, ver lá, ter um retorno desse tipo de coisas. Sim? E isso nos abriu bastante as portas, principalmente para trabalhar com o peixe-boi, para trabalhar com a tartaruga, para trabalhar com os aspectos da contaminação, para trabalhar com a seringa. Né? Então, lá foi nossos primeiros campos experimentais, lá com as crianças, né, nessas escolas lá, graças a Deus que tudo deu certo. Bem, quase finalizando, né? Coloquei lá um muito obrigado. Tartarugas têm fama de serem lentas, mas persistentes, vencendo sempre as adversidades, não? Porque essa é uma característica do nosso grupo. Muitas vezes as pessoas lentamente eles vão avançando no processo, mas em função das suas persistências, não, eles conseguem chegar lá no final, que acredito que vai acontecer com a turma que está esperando que retorne lá às atividades para defender sua dissertação. Sim? E outra coisa que, para finalizar, uma coisa também fantástica que a gente pode ter uma foto como essa, né? Onde todo mundo está presente e a gente não está encontrando, mas assim, esta forma de comunicação, não é? Nos permite estar desde nossa casa, não é? Estar reunidos, não é? E eu hoje fiquei pensando, não é? Quando a professora falou assim na outra reunião, olha bem, né? Ah, quem sabe muitos de vocês não poderiam estar presentes nesta reunião, porque geralmente a gente, quando faz uma reunião, aparecem 5, 6 pessoas, mas lá tinha mais de 30 pessoas, né? E a gente não tinha gastado nos pneus, não tinha usado lá a gasolina, né? A gente tinha feito uma atividade em casa e isso tinha um favorecimento para o meio ambiente. Sim? E assim muitas coisas como essa. Claro que, entretanto, como a gente está nesse processo, não? Ainda a gente tem problemas, como aconteceu comigo eu, pela segunda vez, né? Eu não sei, não, essa é uma questão que não está, não, a nosso alcance poder controlar, mas é claro que interfere no processo. Eu até pido desculpas, não, por causa dessa interferência, sim? Mas espero que vocês que estavam na reunião não tenham recebido a mensagem de a gente trabalhar, não trabalhar essas questões do meio ambiente, como foi ressaltado por Mateus, né? A gente tem um grande potencial e vocês têm toda uma vida pela frente para levar lá os aspectos educativos, não? Para dentro da escola, para trabalhar com as crianças. E nós precisamos esse tipo de coisas por causa de quê? Por causa daquela coisa que eu falei, né? Por causa desse aumento, dessa agressão lá que o homem está fazendo ao meio ambiente, né? E hoje, inclusive, eu vi uma notícia que me causou assim muita comoção, né? Que
um ambiente lá como a gente tem no Atlântico, na Mata Atlântica, né? O ministro lá assinando, né, um dispositivo para poder lá utilizar lá um lugar que tem uma legislação onde que você não pode tocar, porque isso quase praticamente desapareceu mais de 90%, né? Então, essa é uma coisa preocupante. Sim, e acredito que é importante a gente ter essa nova geração que tenha assim, esse sentimento de sensibilidade, sentimento de pertencimento do que a gente tem aqui na região amazônica. Né? Então, finalizando-me, muito obrigado a todos vocês. Sim, espero que vocês tenham sorte um pouquinho para vocês ganhar os prêmios que foram sinalizados para esta reunião. E a gente espera se ver na nossa próxima reunião com novas temáticas. Muito obrigado.